Fala, galerinha, firme e forte, tudo bom? Então tá jóia. Moçada, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, agora para mais uma etapa do nosso mais, e agora a gente vai fazer esse mais em duas etapas. Eu ia comentar hoje sobre armas químicas e biológicas, e também sobre as possíveis variáveis, né, na origem do vírus do corona, né, levando em cima dessa ideia que isso possa ter sido um ataque à humanidade, à economia mundial, ou qualquer coisa desse nível, ok? Só que para a gente chegar a esse nível de discussão e de suposições, né, que a gente precisa até levar em conta, ser sério sobre isso, né, a gente precisa ter uma base. Então, a gente resolveu começar essa base com essa ideia, né, do uso de armas químicas e biológicas antes da gente entrar na origem do próprio corona. Falou? Bom, então vamos lá, galera. Vamos puxar a nossa apresentaçãozinha. Só um instantinho. Vamos ver aqui. Aqui. Então tá lá. Então tá aí, galerinha. Armas químicas e biológicas. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vocês vão ver coisas bastante interessantes aqui, e que essa ideia de química e biológica já é uma ideia já bastante antiga. Falou, galera? Tranquilos? Vamos lá. Cadê, galera? Espera aí. Aqui. Aí, agora sim. Então vamos lá, moçada. Vamos tirar minha carinha ali, para a gente poder discutir mais tranquilamente aí com vocês, ok? Então lá, armas químicas e biológicas. Tudo bem. O que a gente sabe sobre isso, né? Então, eu fiz aqui um roteiro para a gente seguir esse roteiro, tá? Tudo isso pensando nessa ideia de criar uma base para discussão, tá bom? O que é guerra química e biológica? A gente vai discutir isso, né? Depois, a história das armas químicas e biológicas, inclusive de uso, né? O potencial destrutivo de cada um deles, provável. Depois a gente falar de tipos de armas biológicas, o potencial destrutivo, né? E o uso provável desse tipo de arma, né? Inclusive quem poderia usar isso daqui. E dar uma olhada também, né, na ideia do terrorismo, né? Se esse tipo de arma caísse na mão de terroristas, como é que eles poderiam fazer o uso dessas armas químicas e biológicas. A gente precisa saber como é que a gente pode se prevenir, né, quanto ao desenvolvimento e ao uso desse tipo de armas. O que a sociedade como um todo pode fazer, tá bom? Então, vamos lá, galera. Guerras químicas e biológicas. O que é isso? Toda vez que nós estivermos usando, né, um agente de ação química ou de ação biológica capaz de destruição em massa de seres vivos, tá, em ações ofensivas na guerra, isso é um momento, um estágio, uma ocorrência de uma guerra química e biológica, tá bom? Toda vez que nós estivermos usando esse tipo de arma, isso é uma guerra química e biológica. Galera, reparem que eu não estou colocando aqui, isso é de maneira intencional, a gente não esqueceu de falar sobre as armas físicas, né? No que diz respeito às armas radioativas, tá bom? Isso requer uma outra abordagem, uma outra situação, é um outro nível, tá? Não que seja mais importante ou menos importante, mas é um outro nível e requer um outro tipo de abordagem que não caberia a gente fazer aqui, tá? Então, nós não estamos fazendo de maneira intencional, para a gente não misturar chuchu com abobrinha, fechou? São menos eficientes, nós até podemos fazer em um outro momento, são menos eficientes que os outros tipos de armas conhecidas de destruição em massa, por exemplo, né, bombas nucleares, entenderam onde eu quis chegar, né? Mas imensamente mais baratas e fáceis de se desenvolver. Esse é o grande problema
dessas armas, né? Ela tem alguns problemas que a gente vai discutir aqui. Um deles, ele é muito barato. Tá? Qualquer laboratório, principalmente as armas químicas, qualquer laboratório com uma meia dúzia aí de substâncias, né, conseguiria gerar uma quantidade muito grande de uma arma química que poderia levar muita gente à morte, né? Mais a química até do que a biológica. A biológica requer mais tecnologia, requer laboratório, requer um pouco mais de grana de preparação. A química não, galera. Você tem a receita, você tem os agentes, você sai misturando e está feita a coisa. Está feito o problema, né? Mas esse é só um dos aspectos ruins dessas armas, né? Outros aspectos não vamos discutir mais à frente, mas, por exemplo, não existiam barreiras para essas armas. Né? Um dos maiores e mais graves problemas das armas químicas e biológicas é que, como as nucleares, né, as armas físicas, não obedecem fronteiras, né? E podem, e provavelmente irá acontecer, né, irão, se voltar também contra o próprio agressor. Isso aqui, numa condição normal de raciocínio, né, façam que, peraí, ninguém vai usar, porque isso, inclusive, se eu soltar uma doença do lado de lá da fronteira, isso não quer dizer que a doença não possa aparecer aqui. Se eu jogar algum agente tóxico lá do lado de lá da fronteira, não quer dizer que, de alguma maneira, ele não possa refletir ou acabar chegando aqui também. Né? Não é só sobre esse aspecto, galera. Existem algumas pessoas, né? Não estão nem aí se eles vão morrer ou não vão morrer. Né? Eles não têm esse valor, né, da sobrevida deles próprios. Então, destruindo os outros, se eles morrerem, para eles tudo bem. Então, esse aqui é um outro grande problema que que esse tipo de arma tem. Né? Então, ele pode ser muito barato, vamos lá levantar o que a gente já falou, pode ser muito barato, principalmente as armas químicas, não requer praticamente tecnologia nenhuma, você precisa de um conhecimento prévio e substâncias, né, para você poder fazer a mistura. As armas biológicas já requer uma tecnologia maior, né, um nível de investimento maior e mais fácil de ser detectado também tem essa, né? E o grande problema é que as armas químicas e biológicas não respeitaram fronteiras. Não que isso possa ser limitante para todas as pessoas. Como nós falamos, existem pessoas que não estão nem aí se elas vão morrer também ou não. Beleza? Algumas histórias aqui básicasinhas, né, sobre o uso de armas químicas e biológicas para falar, e sem ir muito longe, né, falando ali, sei lá, do início do século passado para cá, para a gente não estender demais a nossa apresentação. Mas o uso de armas químicas e biológicas, elas já são bem antigas e algumas dessas armas já foram até abordadas em alguns cursos de atualidade que nós fizemos aqui com vocês, ok? O desenvolvimento dos primeiros agentes químicos para o uso bélico, né, o uso como arma, aconteceu na Europa no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, foi ali que o uso da guerra, de substâncias químicas como arma de guerra passou a ser utilizado. O primeiro uso não é frente, não, galera, isso que foi o corretor, em um fronte de batalha, né, foi no fronte franco-alemão, né, em 1918, e nós tivemos 100 mil mortos. 100 mil mortos em questão de meses. Tá bom? Isso na Primeira Guerra Mundial, na fronteira entre a França e a Alemanha. Beleza? Isso para a gente não ir muito longe, nós estamos começando do século passado para cá. Tá? Gases de dispersão aérea, como o gás mostarda e, por exemplo, de cloro, né, foram usados nesse momento. Um efeito devastador e sem defesa eficiente, né? O que levou a todos os envolvidos a renunciarem estrategicamente ao uso, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Veja bem, galera, na Segunda Guerra Mundial até bomba nuclear foi usada, né? Foi considerada, aspas, admissível, questionável, mas admissível,
e arma química e biológica não. Né? Por quê? Porque o pessoal sabe que não existe controle sobre esse tipo de arma. Simples assim. Né? Ele pode se voltar contra o próprio agente que o disparou. Ok? Aqui algumas ilustrações, né, desses momentos de uso de guerra, de Primeira Guerra Mundial e o uso de guerra química e biológica. Tá bom? Aqui, galera, basta você lembrar por que essa arma, né, fez tanto sucesso, principalmente a química, durante a Primeira Guerra Mundial. Porque você deve lembrar, você já estudou isso, que a Primeira Guerra Mundial foi travada em trincheiras. Né? Os soldados ficavam ali abaixo da linha da terra, né? Longe dos disparos. Né? Se, por um lado, dava maior proteção, por outro lado, dificultava a progressão, né? Porque é difícil você progredir dentro de trincheiras. Né? Quando você põe a cabeça para fora, você tomava uma balaça e você ficava. Então, para tirar os indivíduos daquele local, né, das trincheiras, para poder acertá-los com as balas, eles começaram a usar os gases, né, inicialmente para isso, e depois viram que eles podiam ser muito mais destrutivos que as próprias balas. Beleza, galera? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre armas químicas. Quando a gente fala armas químicas, assim, galera, dá uma generalizada que não é muito correto, tá? Existem tipos diferentes de armas químicas e cada uma delas adequadas, entre aspas, para um determinado uso. Então, vamos trabalhar 3 tipos diferentes de armas químicas aqui na nossa classificação que eu encontrei na nossa pesquisa. Valeu? Bom, tipos de armas químicas, 1, né? São os agentes não letais. Né? São armas químicas que são usadas até pela polícia, ok? Mas têm uma ação não letal. São usados principalmente como dispersantes, né? Para provocar, não deixar acontecer aglomeração, para usar a palavra da moda. Então, eu tenho, por exemplo, como exemplo de armas químicas, o gás lacrimogêneo, o pó de pimenta, etc. Né? O próprio spray de pimenta, né? Como esse que vocês estão vendo aqui, que pode ser usado, inclusive, para defesa pessoal. Né? São armas químicas não letais, bastante usadas para a polícia e também para a proteção pessoal. Agem sobre as mucosas dos olhos, esse tipo de armas, né? Agem sobre as mucosas dos olhos e sistema respiratório, incapacitando temporariamente o indivíduo, permitindo, então, que você provoque ali a dispersão daquela população ou você consiga fugir do seu agressor ou qualquer coisa desse nível, né? Porque tem uma ação temporária, ok? Amplamente utilizados por forças policiais e militares, e também para a defesa pessoal, eu já falei isso. Tem o uso restrito, mas não são proibidos. É engraçado isso, né? Tem o uso restrito, tá? Mas não é proibido. Você pode entrar numa loja e sair com um negócio debaixo desse do braço e jogar no seu cunhado, no seu irmão. Isso não é crime. Cuidado aí, galera. Não compre isso aí em casa, não. Agora, galera, nós vamos começar a complicar nossas armas. Nós vamos falar das armas químicas do tipo 2. São aqueles agentes tóxicos hidrossolúveis. Portanto, eles podem ser usados para envenenamento de água. Né? Você coloca esse tipo de arma, por exemplo, no reservatório da água de uma cidade, de uma região, de um bairro, sei lá o quê, e você conseguir, né, atingir um grande número de pessoas. Então, os agentes tóxicos hidrossolúveis, né, estão aqui. O envenenamento de suprimentos de água de uma população. Né? A aflatoxina, né, que é cancerígeno, com um par em cada 10 milhões, quer dizer, a proporção, né, de uma parte para cada 10 milhões de aflatoxina já é capaz de provocar câncer, né? Não tem cheiro, não tem sabor, a pessoa não percebe e vai ingerir. Em pequenas quantidades, assim, 1 para cada 10 milhões, né? Uma parte de aflatoxina para cada 10 milhões de partes de água já é capaz de provocar o câncer. Mas numa concentração maior aqui,
1 para cada 100 mil, por exemplo, eu já conseguiria provocar intoxicações severas na humanidade, na população toda ali ao seu redor. E repare, não tem cheiro e não tem alteração de sabor. A toxina botulínica é outra também que pode ser usada para isso, né? Vocês sabem que ele é formado sinteticamente a partir da toxina, né, do Clostridium botulo, e uma toxina paralisante, né, que vocês conhecem, ação, paralisia flácida, que esse tipo de toxina pode provocar, né? Organos clorados e organos fosforados, tipos pesticidas, né, agem sobre o metabolismo e sobre o sistema nervoso. Tanto o organo clorado quanto o organo fosforado, existem substâncias que podem ser usadas para o tratamento dessas pessoas. Mas quando você imagina uma grande população, todas elas, né, todos aqueles indivíduos se intoxicando ao mesmo tempo, numa forma aguda e bastante feia, com convulsões, com salivação intensa, cara, é horrível, horrível, com vômitos e cólicas, seria intratável. Há aspas nisso, né? Mas a grande vantagem é que os organos clorados e organos fosforados, eles têm sabor, né? Eles alteram o cheiro, alteram o sabor, e seriam facilmente detectáveis logo após um ataque inicial, e aí você conseguiria cortar, né, como é que é? A disponibilização dessa água para essa população. Tá? E uma outra possibilidade, menos rentável, mais cara, é você, além de usar projéteis, balas, que sejam envenenados. Tá bom? Isso aqui é usado principalmente para quando você precisa de uma morte certa em agentes espiões, né? No caso de espionagem. Quando eu falo espionagem, eu não estou falando só espionagem entre países, mas também a espionagem industrial, tecnológica e por aí vai. Tá? Quando você quer ter certeza que você vai matar o caboclo mesmo, o caboclo que já está encomendado com força. Falou? Duas coisas, histórias, né, tétricas. E as armas químicas do tipo 3, né, que são agentes letais também, né, mas aqui em uma grande quantidade. São os gases. Né? Veja bem que a diferença desse daqui e para esse daqui é a forma de dispersão. Né? Aqui eu estou trabalhando com água. Né? Eu preciso contaminar um reservatório para atingir muita gente. Aqui não. Aqui é só jogar no ar. Então, você vê os gases de cloro, os gases mostarda, o fosgênio, né? Que é o gás sarin, tá bom, aí vai, galera, vários outros tipos de gases que vão atacar, por exemplo, o sistema nervoso, como nós estamos dizendo aqui, mas também vão atacar o sistema respiratório, olhos, pele, e aí vai, convulsões e tudo mais, né? Agem em concentrações extremamente pequenas, né, por dispersão aérea e contato direto. Provocam a incapacidade instantânea e severa e levam à morte em minutos ou, no máximo, horas. Né? Fáceis de fabricar e dispersar usando projéteis ou artilharia. Nós vamos ver algumas simulações. Ou bombas aéreas que possam fazer a dispersão disso daqui. Mesmo sem ser usado, galera, por exemplo, no Vietnã, na Coreia, o próprio Estados Unidos usou o gás mostarda, mas no sentido que falou assim, nós não estamos jogando ninguém, nós estamos jogando em cima da selva. Né? Mentira, ele sabia que os Vietcongs estavam lá embaixo. Né? Mas tudo bem. Né? Não é um uso extremamente questionável, mas o pessoal usou isso daqui. Ok? Então, os 3 tipos não letais, primeiro, gás lacrimogêneo, gás de pimenta e por aí vai, uso pessoal e policial. Depois, os segundos tipos, que são as armas hidrossolúveis, tóxicos hidrossolúveis, você dispersar em água. E depois, os piores, aqueles que vocês vão fazer a dispersão por gás. Né? Bom, esse aqui, então, seriam essas as armas químicas, beleza?
Importante. Quando a gente está trabalhando com arma química, para evitar que esse tipo de arma acabe disparando sem que eu queira, isso acabe contaminando a minha própria população, é muito comum esse tipo de arma trabalhar com um sistema que nós chamamos de munição binária, né? O que quer dizer essa munição binária? Então, vamos lá. Para reduzir o perigo de estocagem, né, desses componentes da reação de síntese de uma arma química, são mantidos separados, né? E combinam-se ao atingir o alvo. A ideia dos caras é essa, galera. É você não produzir, deixar pronto e guardado dentro da sua casa, né? Porque uma hora isso pode vazar, isso pode dar cocô e esse negócio acabar se espalhar dentro da sua própria região. Então, esse tipo de munição, eles são normalmente produzida de uma maneira que, na hora do impacto, na hora da ação, os reagentes definitivamente se misturem e aí sim passem a ser considerados realmente armas, né? Os componentes são guardados separados dentro da própria bomba, por exemplo, né? E eles só se misturam quando essa bomba explode. E assim passam a ser letais. Fechou? Centenas de milhares de munições químicas binárias, né? Com sarin e o VX, né? Foram produzidos pelos Estados Unidos, pela União Soviética, durante a Guerra Fria, né? Um período muito triste da nossa humanidade, que a gente correu muito risco de desaparecer dessa festa da Terra, né? Parte permanece estocado, né? Porque é de difícil destruição. Esse tem um outro problema, né, galera? Um dos problemas da arma nuclear os resíduos, né? Que a própria fabricação dessas armas nucleares e até a própria arma nuclear em si, por serem radioativas, eles são muito difíceis de você guardar os resíduos dessa produção, né? E quando você está trabalhando com armas químicas, você também tem esse problema, né? Mesmo que você tenha produzido uma grande quantidade, aí você fala assim, beleza, tá, então vamos agora destruir. Todo mundo vai destruir as suas armas químicas. Que jeito? Jogando no rio? Ou explodindo tudo, espalhando na atmosfera? Como é que você quer fazer isso? Então, é difícil, cara. Até o manusear dessas armas é extremamente perigoso, né? Ninguém quer se arriscar a ficar mexendo muito nesse negócio, não. Então, moçada, mais uma limitação que a arma química e a própria biológica também tem, né? E o que fazer com os resíduos, ou o que fazer com a própria bomba quando eu não quiser disparar mais, né? Eu penduro ela no pescoço e saio andando, o que eu faço? Entendeu? Bom, uso recente de armas químicas letais, né? Isso aqui está mais ligado ao terrorismo do que qualquer outra coisa. Ataque contra as populações civis do Irã, né? Feito pelo Iraque na guerra entre os dois países, né? O uso, principalmente no Iraque, contra rebeldes curdos que estavam fugindo, né, do Saddam, se escondendo em algumas montanhas no Irã, né? E acabaram sendo mortos por armas químicas liberadas pelo próprio... O Iraque achou que ninguém ia perceber isso. Que grande absurdo. Foi um crime a céu aberto, né? Uma carnificina a céu aberto. Eu lembro muito bem disso daí, que isso me impressionou muito na reportagem, quando os repórteres conseguiram chegar naquele local onde o gás já havia sido disperso, e eles filmando, né, as pessoas todas que morreram, crianças, mulheres, senhores aquele tipo de coisa, sabe? Eles sabiam que ia morrer, eles estavam abraçados uns aos outros e morreram em razão do uso desse gás, né? O Saddam, cara, usou esse tipo de gás, às vezes não, contra a sua própria gente em determinadas regiões dentro do próprio Iraque. Ataque de sarin, né, que é um outro exemplo, né, ataque do gás sarin no metrô de Tóquio em 95, né, por uma seita fanática japonesa
que levou à formação de 12 mortos. Esses caras só conseguiram matar 12 porque eles foram pouco eficientes, né? E alguns deles, na hora do vamos ver, tiveram, graças a Deus, o medo de fazer isso, porque eles também seriam mortos, e nem todas as bombas e as armas foram usadas naquele momento. Mas, mesmo assim, galera, né, devido à grande intensidade a grande densidade da população japonesa, cerca de 5.000 pessoas foram feridas e algumas delas com lesões permanentes para o resto da vida, né? Então, eles conseguiram matar 12 só, mas a ideia deles era matar cerca de 10.000, tá bom? Por que eles não conseguiram isso? Porque eles não foram eficientes, porque eles teriam condição disso. Isso é só para nos avisar como é que um pequeno grupo de maluco pode provocar a morte de um monte de gente. Seguindo esse cara aqui, ó, que inclusive já morreu, o Shoko Asahara, como é que é? Asahara. O Shoko Asahara era ele não morreu nesse negócio do gás, não. Ele morreu depois que ele foi já na cadeia, preso. Ele era será um guru, né, vamos dizer assim, sem querer desrespeitar nenhum tipo de religião, mas que pregava que a destruição em massa iria purificar a humanidade e que eles deveriam começar ali por Tóquio, que era a cidade deles. O que mais me espanta é que esses caras consigam ter seguidores, né, que devem ser mais doentes do que o próprio cara, né? Líder da seita Aum Shinrikyo. Tá? Esse cara que ordenou e o pessoal produziu e fez e liberou. E acabou matando 12 japonesinhos, tadinho. Bom, defesas contra as armas químicas, né? Como é que a gente faz quando a gente quer se defender de armas químicas? Galera, acho que vocês já viram isso, né? Máscara contra gás, né? Roupas de proteção especial, né? Você tem que isolar o organismo da pessoa, não é só, por exemplo, igual a gente usar uma máscara ou uma luva, não, você tem que isolar a pessoa totalmente da atmosfera, ele está o gás que ele respira, o oxigênio que ele respira, a pele, né, o contato com a pele, os olhos, a boca, tudo tem que estar devidamente coberto, impermeabilizado, não é a arma pode ser um gás que conseguiria entrar por qualquer pequeno orifício, fresta, qualquer coisa assim. Então, é realmente uma roupa de proteção diferenciada, tá bom? É você pegar lá um roupão descartável e vestir, que você achar que você vai se defender desse tipo de arma. Lembre-se, galera, que 2, 3 slides atrás, eu falei para vocês que as concentrações, né, das armas químicas tipo 3, elas podem ser muito baixas e, mesmo assim, ser extremamente letais. Antídotos, né, nem sempre existem, com alguns tipos de gases sequer existe, ok? Eu falei para vocês sobre os antídotos no caso das intoxicações de organoclorado e organofosforado, com eles existem, mas antídoto, com os outros não, tá? Forças militares carregando kits de proteção, já faz parte todo o exército, né? Se não tem, deveria ter um grupamento de defesa contra a arma química de pessoas extremamente treinadas para enfrentar esse tipo de situação de emergência, tá bom? Porém, nem sempre funcionam a tempo, isso é um grande problema. Como o exército acaba, ou mesmo a polícia, né? No caso dos Estados Unidos também tem na polícia isso, eles treinam um grupo muito pequeno de pessoas, esse grupo de pessoas ele fica numa determinada região do país, né, ou dividido em 2, 3 regiões do país, e de repente o ataque é longe, é lá do outro lado do país. Até chegar lá, o gás já fez todo o estrago que deveria fazer, ok? Ataques inesperados contra populações civis têm proteção quase impossível. Tá? Igual eu falei para vocês, é quase, para não falar impossível, senão a gente chora, né? Isso seria quase impossível. Falou, galera? Tanto é, moçada, tanto é que em determinados casos, uma das ideias, né, de defesa, entre aspas, é você usar até armas nucleares naquela região para que você disperse totalmente
aquele gás e não deixe aquele gás ou aquele agente biológico espalhar para o resto da população. É uma medida drástica, né? Mas que é possível. E pensado, né? Você destruir aquela região para que aquilo não se espalhe, tanto a química quanto a biológica, para outras regiões. Bom, vamos falar um pouquinho agora das armas biológicas, né? Seguindo a química, agora as biológicas, depois a gente vai falar na outra apresentação sobre essa origem do coronavírus, ok? Sobre, não a origem do coronavírus, mas sim a hipótese de que ele possa ter sido fabricado. Tipos de armas biológicas. Então, eu vou usar bactérias e vírus, também alguns fungos, né? Vivos ou em forma esporular. Principalmente quando a gente está trabalhando com bactérias e com fungos, né, que não estão aqui, eu posso também trabalhar na sua forma de esporos, que inclusive são muito mais resistentes, muito mais fáceis de serem armazenados e muito mais controlados do que as próprias bactérias em si e os próprios vírus, ok? No que diz respeito às armas biológicas, de fácil produção e dispersão, né, em forma de pó ou em suspensão líquida. Eu posso, por exemplo, fazer uma diluição de uma cultura qualquer, de uma bactéria ou de um vírus, e dispersar essa solução sobre uma determinada população, usando mesmo um aviãozinho à toa, ou mesmo uma bomba que provoca essa dispersão desses agentes, tá bom? Não podem ser usados munições explosivas. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quando eu falo bomba, é uma bomba, você trabalhando, por exemplo, com uma bomba de pressão, né, de ar, né, que faz com que um determinado recipiente exploda, né, devido à pressão e não devido à explosão. Obviamente, se você usar a explosão, ela vai explodir, né? Aquilo vai aquecer e vai matar o agente infeccioso, né? Aquilo você não quer. Você, terrorista, não quer, né? A letalidade é variável, né? Vai depender da quantidade de agentes que você vai usar, vai depender do tipo de agente que você vai usar, vai depender da quantidade de agentes infecciosos que a pessoa vai ter contato. Então, existe um monte de coisa que inclusive, fica muito difícil a gente calcular o número de pessoas que morreriam numa situação dessa. Por isso que existem tão poucas simulações a respeito disso, porque cada pessoa vai responder de um jeito, você não tem o controle de como essa dispersão, de uma maneira real, vai acontecer. Então, você trabalha em cima de projeções, tá bom? Agora, no que diz respeito à letalidade, eu falei já variável, né? Pode chegar a 90% ou mais, galera. 90% ou mais, que em determinadas doenças simplesmente não tem cura, tá? Por exemplo, o antrax pulmonar, que a gente vai ver daqui a pouquinho falando com vocês. E o aumento do efeito através de epidemias. Isso tem um outro problema, né? Porque você provoca a causa ali, né? Aquela doença ali naquele momento, e se isso for infeccioso, e provavelmente será, e se não for, eles de alguma maneira mexerão em laboratório para que isso se torne infeccioso e acabe se proliferando para o resto da população, por exemplo, de uma cidade. Você liberaria esse agente infeccioso numa determinada região da cidade, e essa possibilidade de ser infeccioso, isso poderia ser transmitido para os outros indivíduos daquela cidade, daquele estado, daquele país. Falou, galera? Beleza? Um monte de coisas, estão vendo? É sempre um monte de coisinha, né, que está influenciando esse aspecto, tá bom? Alguns exemplos de armas biológicas, a gente vai falar primeiro da bactéria do antrax, né, que é a mais usada para esse tipo de... Aqui não está em grau de letalidade, não, tá, galera? É porque ela é a mais usada, só que, coincidentemente, também é das mais letais. A bactéria do antrax, né, descoberta por Robert Koch, o grande rival, né, de Louis Pasteur na época, tá bom? Um grande desenvolvedor de vacina também, só que o Robert Koch
Koch ele acabou fazendo uma grande bobagem na vida dele, e liberou uma linhagem, uma partida de vacina sem controle adequado por causa de grana, e acabou contaminando um monte de gente. Mas não de antrax, isso aqui é de tuberculose. Causa doenças comuns em gado. Então, você, né, nós veterinários, a gente já sabe que o antrax é uma coisa que pode ser encontrada em ruminantes de uma maneira geral, tá? Em roedores, quase que 100% das vezes. Quando a gente está falando de roedores selvagens, a possibilidade do antrax é muito grande, né? A sua forma de esporo é absurdamente resistente, a ponto, né, dos últimos ataques de antrax que existiam, o cara simplesmente jogava como se fosse um talco, né, de esporos dentro de uma carta e dentro de um envelope, e a pessoa abria o envelope e olhava dentro do envelope, não tinha nada. No dele abrir o envelope, abria ali aquela folha em branco, esse pozinho se espalhava, a pessoa inalava esse esporo e acabava desenvolvendo o quadro de antrax. Nós já temos uma vacina desenvolvida, né, contra o próprio antrax, produzida pelo próprio Louis Pasteur, né, e altamente letal em seres humanos. Luizinho, mas então por que a gente não usa essa vacina? Porque não se justifica a gente usar essa vacina num grande número de pessoas. Porque vocês sabem que a vacina pode ter um certo número de reações. Então, você só vai usar uma vacina quando, sim, necessário, e se a relação de importância delas com o quadro que você está querendo combater seja significativo e importante. Tá? Aqui, altamente letal em seres humanos na sua forma pulmonar, né? Porque ele tem uma ação muito rápida. Você vai ver que tem outras formas aqui, que eu, inclusive, vou mostrar algumas fotos para você, tá bom? E a proteção é o uso de vacina e antibióticos. Porém, galera, se o ataque do antrax for no pulmão, for por inalação, não dá tempo da medicação agir, tá? A pessoa morre afogada nos seus próprios líquidos, porque ele tem um edema pulmonar muito, muito, absurdamente agudo, que faz parecer o Covid uma brincadeira de criança, tá bom, galera? Então, lá, as formas do antrax. A forma cutânea, que é essa forma que você está vendo aqui, que é facilmente tratável, de baixa mortalidade, você consegue contornar isso aqui com um antibiótico sistêmico e uma pomada, só isso. O que é? Uma feridinha por antrax, ponto. Mais nada, ninguém vai sofrer nada com isso. Você vai fazer o curativo, vai fechar isso daqui, vai tomar o seu antibióticozinho, azitromicina mesmo, normal, comum, e acabou. Você vai tratar, você não vai ter mais esse problema, tá bom? A forma digestiva é quando você ingere o antrax, que tem um quadro um pouco mais sério, mas nada, não é que nada, bem mais sério que o cutânea, mas imensamente menos grave do que a pulmonar. Agora, a forma pulmonar, não. A forma pulmonar é altamente letal, mesmo com o uso de antibióticos, mesmo com o uso de diuréticos para diminuir o edema, mesmo com o uso de corticoides. Toda essa medicação que nós estamos usando no combate ao edema pulmonar, do caso do Covid, faria cócegas nesse problema aqui do antrax. Ela, sem dúvida nenhuma, é muito, muito, muito séria. Dentro da veterinária, a gente chama esse tipo de ferimento, que inclusive acontece em bovinos também, de carbúnculo hemático, tá bom? Porque solta uma aguinha, tal. Isso aqui tem em boi, tem em cavalo, tem tudo. Mas aí eles meio que acabam se vacinando quando eles fazem isso, né? Porque eles têm contato com o antrax cutâneo e acaba desenvolvendo resistência quanto ao antrax, e depois, no próximo contágio, eles não pegam mais. Aqui nós vamos mostrar para vocês duas simulações do uso do antrax, né, em situações diferentes. Aqui o ataque 1 e aqui o ataque 2. Tá? Qual é a diferença aqui? Bom, a forma de ataque. Tá? O primeiro eu vou usar 30 quilos nessa simulação do antrax, ataque de bomba a uma cidade com 5 milhões de habitantes. 30 quilos só. Para 5 milhões, eu vou trabalhar com 30 quilos, tá? De antrax em pó, que é
o esporo, né? A forma de ataque, um pequeno avião, né? Atira uma bomba com o pó venenoso, perdão, no centro da cidade, né? Quando aquela bomba cai, elas se arrebenta, né, de cair, do impacto de bater no chão. Reparem que não houve uma explosão, ok? De bater no chão, ela explode, vai para todo lado, ela já libera ali os esporos que vai para tudo quanto é lado. Vai ter uma área mais ou menos atingida de 10 quilômetros quadrados, ok? E uma quantidade de pessoas expostas, cerca de 100 mil. E dessas 100 mil que vai entrar em contato, 80 mil morrem. Olha que coisa absurda. Isso só de você jogar uma bombinha, um balde com antrax no chão, com 30 quilos de antrax, você já faz esse estrago todo. Isso é uma coisa muito perigosa, cara. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Um outro cenário que nós vamos chamar de ataque 2, né? É o ataque agora também de uma cidade de 5 milhões, a mesma situação, só que agora o avião passando e pulverizando esse esporo, diluído, obviamente, em água, mas pulverizando esse esporo sobre uma área maior da cidade. Agora ele não vai usar 30 quilos, ele vai usar 50 quilos, né? A forma de ataque, um avião, né, que cruza a cidade espalhando esse pó, uma área atingida de 40 quilômetros quadrados, 4 vezes mais do que aqui, que era 10 quilômetros, ok? E uma quantidade de pessoas atingidas, cerca de 500 mil, e não mais 100 mil, e agora com um número de mortes também de 100 mil pessoas. Cara, é impressionante, tá? É impressionante o uso o quanto que isso aqui é perigoso. Bom, vamos lá. Exemplos de armas biológicas, outros exemplos, né? Colocando aqui, por exemplo, o vírus da gripe, que muita gente também falou, que eu ainda vi hoje isso, galera, que é um filme dizendo que o vírus da gripe lembrava muito uma situação, né? Que eram as ondas do rádio que foram desenvolvidas naquela época, que provocou a modificação do vírus e ela virou de gripe espanhola. Nossa, galera, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Mas só mostrando para vocês que o vírus da gripe pode ser usado para isso, tá? Não, da gripe espanhola não foi por essa razão, né? Foi uma doença que se espalhou, como os casos de cada 80 gripes novas que surgem por ano, né? 8 delas são altamente contagiosas, de 4 a 8 delas são altamente contagiosas e espalha para o planeta todo. Isso todos os anos, tá bom? O vírus ebola ou qualquer outro deles, né, que poderia provocar febres hemorrágicas virais, com uma mortalidade altíssima, né, de 90%, não há defesa possível, não tem vacina eficiente ainda quanto o ebola. Basta vocês lembrarem, há poucos anos atrás, o transtorno que nós tivemos com ebola na África, ok? Peste bubônica, né, Yersinia pestis, que a gente sabe, já vimos nos nossos quadros de atualidades, poderia ser muito bem usado, né? Mas por ser a doença que mais matou no mundo, né? Uma doença infecciosa que mais matou no mundo, mais de 50 milhões de pessoas, né? Quase que 1/4 de toda a população da Europa do período. O vírus da varíola, que hoje ainda é guardado, você sabe que a varíola está extinta, mas o vírus da varíola está guardado e será um dos primeiros a ser usado em uma situação de uma guerra biológica. Já existem vacinas, né, contra a varíola, existe tratamento, mas não dá tempo, ok? Luizinho, então vamos vacinar todo mundo de varíola. Não justifica, devido à mesma coisa que eu falei para vocês do outro slide atrás. Ok, galera? Doença extinta no mundo, já falei, algumas amostras ainda são guardadas em laboratórios dos Estados Unidos e da Rússia, justamente aqueles que são capazes de produzir essas armas. Bom, uma outra coisa é o seguinte, o pessoal, não bastando ainda que essas causas biológicas podem ser altamente letais, eles ainda mexem, né, na estrutura, na capa, na informação genética do indivíduo para torná-lo ainda mais letal. Então, nós estamos vendo aqui modificações dos organismos por
engenharia genética para potencialização da ação elemental sobre os organismos. Presta atenção nisso aqui, que a gente vai falar disso aqui no próximo mais, tá bom? Criação de cepas resistentes a antibióticos e ao sistema imunitário. Modificação das formas e meios de infecção. Maior resistência a fatores ambientais, temperatura, umidade, etc. Sobrevida longa ao agente infeccioso. Produção de organismos híbridos, né? Misturas. Galera, isso aqui já é feito. Tá? Isso já é feito. Se já existe tecnologia para diminuir a letalidade e provocar uma diminuição, né, na capacidade de provocar a doença, uma capacidade do agente provocar a doença, também existem outras tecnologias que podem aumentar essa capacidade de provocar a doença, de tornar a doença ainda mais grave, né? A tecnologia até é muito parecida, só que corre no sentido contrário. Falou? Então, os caras, não bastando ainda, né, produzir isso, ainda podem aumentar a letalidade deles. Fechou? Só que tudo isso requer uma tecnologia e tudo isso deixa uma pista. E aí a gente vai falar sobre isso a partir do nosso próximo encontro. A ação internacional, né? Quando eu estou falando de ação internacional, estou falando de ONU, estou falando das grandes potências, de que maneira elas podem tentar regularizar isso daí. Armas químicas e biológicas têm seu uso proibido na guerra convencional pela Convenção de Genebra, né? Tratado Internacional de 1993, assinado, né? Reassinado por 125 nações, tá? Proibindo a fabricação de armas químicas. Ó, eu estou falando, galera, de 1993, tá? É muito recente isso daqui. Proibição da fabricação, né? A destruição de todos os estoques até 2007. Cara, não foi destruído nem 10% até hoje. Países que não assinaram: Iraque, Líbia, Síria e Coreia do Norte. Justamente aqueles que a gente tem mais medo. Eles não assinaram o tratado se comprometendo a não usar armas químicas e biológicas. O Iraque, a Líbia, a Síria e a Coreia do Norte não assinaram esse tratado. Tá? Mas, mesmo assim, galera, assinando ou não assinando, nós temos um outro problema hoje tão grande quanto, né, para não falar maior. Não impede o uso por forças terroristas, tanto de armas químicas quanto de armas biológicas, por todos aqueles fatores que eu falei para vocês logo no começo da apresentação. Ser extremamente baratas, né, relativamente baratas de serem produzidas, a alta capacidade de letalidade que essas armas têm, etc, e tal, associando, né, que os terroristas não têm muito amor na vida, então, se eles morrerem também, não tem problema. Falou? Para eles, né? Então, a ação internacional é bastante limitada, com qualquer arma, galera, não é só essa aqui, não. Com qualquer arma, tá bom? Porque uma arma que mata, não importa se ela é química, não importa se ela é radioativa, não importa se ela é uma bala, ela mata, né? Para aquele que morreu, não vai fazer diferença que tipo de arma que foi. E, infelizmente, a ação internacional é muito pequena. Internacional e nacional. É muito pequena sobre esse aspecto. Aqui, né, as bombas que foram usadas no Iraque, que depois foram capturadas, né, galera? Foram usadas contra os curdos no norte do Irã e depois também contra a população do próprio Iraque. Essas bombas não explodiam, tá bom, galera? Países com armas químicas e biológicas. Primeiro, as químicas. Isso aqui já reconhecidamente dizem ter, tá? China, Coreia do Norte, Cuba, Egito, Estados Unidos, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Israel, Iugoslávia, Líbia, Paquistão, Rússia, Síria e Taiwan. Eles se declaram portadores desse tipo de arma, né? E aqui existe um joguinho também, viu, galera? Às vezes eles se declaram tendo um certo volume, mas às vezes não é todo o volume que tem, que cada um fica tentando falar que está mais mortal do que
o outro, né? Então, a gente, na realidade, não tem nem a mínima noção da quantidade, né, mesmo o volume e o número de armas químicas que nós temos no mundo. A mesma coisa acontece com as armas biológicas. Presta atenção, como eu falei para vocês, as armas químicas são muito mais fáceis, né? Muito mais fáceis de ter. Olha o número de países com arma química, olha o número de países com arma biológica. E ainda aqui não dá para ter uma noção direita, porque eu ainda aumentei o tamanho da fonte aqui, né? Mas é bem menor, porque as biológicas são um pouco mais difíceis de ter. China, Coreia do Norte, Egito, Estados Unidos, Irã, Iraque, Israel, Rússia, Síria, Taiwan e Vietnã. Fechou? Beleza? Exemplos, né, de países que têm armas químicas e biológicas reconhecidamente. Falando um pouquinho agora, que a gente tinha deixado para falar do fim, a respeito do terrorismo, né, e o uso de armas químicas e biológicas. A fabricação própria, isso aqui é uma coisa muito que facilita bastante o terrorismo, né? A fabricação pelo próprio terrorista, ele não precisa comprar, né? Você já parou para pensar que o terrorista tem que comprar todas as suas armas, né? Todas as suas bombas? Eles não fabricam nada, né? No caso das armas químicas, principalmente, eles conseguiriam fabricar de uma maneira relativamente fácil e barata. Fabricação própria ou por países que os apoiam. Isso é verdade. Há cientistas que trabalham para seitas ou grupos terroristas. Não esquece, galera, quando a gente fala seita, eu estou falando aqui de nada contra a religião, e sim contra os radicais, né? Podem ser os radicais religiosos, os radicais políticos, os radicais de costumes, os radicais de qualquer tipo de radical, tá? Qualquer um deles são capazes de usar esse tipo de arma. Roubo ou compra, né, clandestina de estoque de potências militares, principalmente de países do leste europeu, né, galera? Vindos, né, da ex-União Soviética. Quando a União Soviética foi sendo dissolvida, isso não foi um evento, isso foi um processo, até que se tornasse definitivamente a Rússia, e algum desses países se desligasse, né, da União Soviética, uma grande parte desse arsenal estava, até porque eles estavam mais próximos ali da Europa do que a própria Rússia, estavam na periferia da União Soviética, e foram esses países justamente que se separaram, né, que saíram da União Soviética e deixaram a Rússia. Como resultado disso, ficou para trás uma grande quantidade de armas químicas, biológicas, armas de uma maneira geral, inclusive armas nucleares, e essas pessoas acabaram depois, posteriormente, sendo administradas, governadas por verdadeiras máfias militares, ou máfias mesmo, de verdade, né, de bandido, que começaram a fazer dinheiro vendendo essas armas, principalmente a grupos radicais e grupos terroristas. Falou? Isso é um grande problema. Bom, para a gente chegar à nossa conclusão, terminando então a nossa apresentação, né? Espero que vocês tenham curtido. Fechando aí então as ideias. A nossa ideia, né? Especialistas concordam que a pergunta não é se é terrorismo, se o terrorismo usará armas de destruição em massa, mas quando ele usará. Isso aqui é considerado batata, galera. Tá? Por isso que o controle sobre o terrorismo mundial é muito importante. Mesmo, por exemplo, que você apoie um grupo terrorista, achando que aquilo será ruim para um outro país, não esquece que essa arma química e biológica ela pode se voltar contra você mesmo, né? As nações estão totalmente despreparadas para a prevenção e assistência à população em um caso de ataque. Basta ver o que aconteceu, galera, com o nosso Covid e com todo mundo sendo avisado a todo momento, né? Mesmo a informação, né, logo no início, não foi capaz disso bloquear o Covid. Isso numa situação normal de alastramento,
para que se alastre numa situação de proporções biológicas. Agora, imagina esse tipo de ataque ou doença numa proporção bélica. Eu não consigo nem imaginar, galera, não consigo nem imaginar o quão despreparados, totalmente despreparados nós estamos. O princípio da deterência, né, não funciona para os terroristas, que é aquele negócio que eu falei para vocês, galera, de deter, né, por não usar, porque senão aquilo pode ser contra mim mesmo. Né? O terrorista não está nem aí, né? E menos ainda terroristas religiosos suicidas. Aí, pelo contrário, ele vai achar que isso aí ainda vai levar ele para o paraíso e com 7 virgens. Bom, acabou. Aí, então, galera, aí foi a nossa apresentação, a gente propondo, então, a ideia de começar a pensar sobre isso, né? É o que eu falei assim, o grande medo, quando a gente conversou sobre isso, o pessoal do Grande Musuís, assim, o grande medo que eu tenho é que a gente usar um ano como hoje como uma ideia alarmista, e eu não quero isso, né? Não é a minha intenção. Por isso que eu pensei muito bem cada uma das palavras que eu ia trabalhar com você. A ideia não é mostrar um perigo alarmista, um perigo iminente sobre essa possibilidade. Mas eu só queria que ficasse na nossa cabeça que sim, isso é possível, né? Que sim, isso um dia pode acontecer de verdade, isso é real, tá? Mas não, nós temos coisas mais importantes para pensar agora, né? Nós temos uma pandemia ainda, nós estamos ainda trabalhando dentro de uma pandemia, vivendo uma situação de pandemia, nós temos outras coisas para nos preocupar. Mas para a gente também não ser pego, né, de surpresa por outras pandemias, determinadas situações, determinadas defesas, determinadas informações que nós podemos usar no controle ou na defesa de uma guerra química e biológica, também podem e são usadas numa situação de pandemia. Falou, galera? Então, tudo isso só para a gente tentar elevar o nosso nível de segurança e não criar uma ideia alarmista. Falou, galera? Tentei até ser meio leve, brincar às vezes numa situação ou outra, para não deixar isso aqui muito pesado, que não é ano da gente pensar sobre isso. Valeu, galera? Gente, muito obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado disso aqui e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera? Um grande beijo, juízo, mantenham-se virgens e até mais. Tchau.